Voltamos. Palmas para nós. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre sociologia, tá? Sociologia, gente. Vamos continuar no nosso capítulo 2, falando sobre Emile Durkheim, na página 9. Emile Durkheim e a construção do campo sociológico. Queridos, nós sabemos que, considerado como pai da sociologia, pela sua contribuição e por ter sido ele o precursor de definir realmente a sociologia como ciência, é Augusto Comte, tá? Isso aí é chapa batida, já falamos muito sobre isso, inclusive passei atividades. No entanto, nós temos a figura de Emile Durkheim como o sociólogo responsável por levar a sociologia para o meio acadêmico, ou seja, para as universidades, para o campo de estudo realmente. Por isso, ser considerado e ter uma grande importância para a sociologia. Me permitam ler aqui uma parte para vocês. Para muitos sociólogos, Emile Durkheim representa a figura fundadora da sociologia acadêmica, ou seja, ele levou para as universidades a sociologia, uma contribuição inenarrável, assim, importantíssima, tá? Por isso, devemos estudar Emile Durkheim ao tratar sobre os estudos da sociologia, dada a sua importância para o campo do conhecimento. Em termos que Durkheim utilizava, tem relação direta com as ciências físicas e naturais, bem ao gosto dos positivistas e evolucionistas. Já falei também para vocês sobre positivistas e evolucionistas. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão ter que estar revendo os conteúdos e estudando, tá? Como eu disse, ele tem essa sua importância, por quê? Porque o campo acadêmico, as universidades, são onde realmente são os locais onde nós produzimos ciência, onde a gente consegue realmente desenvolver teses, elaborar conteúdos, comprovar fatos ou comprovar a validade de determinado conceito ou produto. Vocês vejam o quanto importante está sendo a ciência para o enfrentamento dessa situação que nós estamos vivendo, tá? Tem cientistas aí que eu acho que não estão nem dormindo porque estão querendo descobrir a cura para combater o vírus da Covid-19. Então, o campo acadêmico é de extrema importância. Então, devemos dar essa credibilidade em questão de sociologia a Emile Durkheim, certo? Dentre os principais conceitos elaborados por Emile Durkheim, nós temos fato social. O que é um fato social? A gente discute isso muito em direito, principalmente. É um fato que aconteceu em determinado grupo social. Isso é um fato social. Coesão, anomia, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, que a gente vai ver mais na frente esses conceitos. Explicaremos cada um deles numa sequência que realmente vocês consigam compreender. Como eu disse, cada filósofo, cada pensador, ele acaba trazendo conceitos novos ou novos posicionamentos, e é tudo muito válido. Tudo muito válido porque, primeiro, ninguém consegue descobrir nada sozinho. Então, a gente precisa apoiar as nossas ideias e as nossas novas descobertas, vamos dizer assim, em pessoas que já haviam pensado isso antes da gente. Ou então, que já tinham desenvolvido uma teoria, ou um contexto, ou uma explicação. Aí as coisas vão se tornando cada vez mais fáceis. Tem situações que, para que a gente consiga uma compreensão
de postura, vamos dizer assim, nós precisamos levar em consideração o momento em que aquela pessoa viveu. Se formos ouvir, levando em consideração, estou levando muito em questão essa situação do Covid, porque isso é um fato histórico. Quer dizer, vai se tornar um fato histórico, então a gente está vivendo um momento histórico e está sendo muito difícil. Se, levando aqui para a questão de fato social, para que eu entenda às vezes a postura de uma pessoa, para que eu entenda o posicionamento de uma pessoa sobre determinada situação, nós precisamos levar em consideração o contexto social em que ela vive. O enfrentamento da Covid-19 está sendo diferente em grupos diferentes. Ou seja, eu estou enfrentando essa situação de distanciamento de um jeito, vocês estão enfrentando de outro, e outras pessoas estão enfrentando de formas diferentes, de acordo com a realidade de cada um. Tem pessoas que podem estar tendo problemas dentro da família, por conta da quantidade de pessoas que moram na casa. Tem outras pessoas que estão descumprindo o distanciamento social porque acha e ouve dizer que realmente o vírus é uma bobagem. Tem outras pessoas que dão mais importância porque tem medo, porque tem pessoas de grupo de risco. Então, os nossos posicionamentos vai depender muito do grupo social em que a gente pertence e do fato social em que a gente está vivendo. Me permitam falar rapidinho para vocês sobre uma situação que aconteceu. Eu tenho uma prima que mora aqui próximo, em que ela trabalha na saúde e ela teve o Covid-19. Ela não apresentou sintomas, ou seja, ela foi considerada uma pessoa assintomática para o vírus, mas aí é onde está o risco, gente. Provavelmente, muitas pessoas vão ter o vírus e não vão ter sintomas, como foi o caso dela. Mas, em contrapartida, consegue contaminar muitas outras pessoas. Então, pensem nisso, assim, quando vocês decidirem sair de casa, fazer os rolezinhos de vocês e os passeios de vocês. Talvez vocês não tenham complicação, mas vocês vão estar levando o vírus, ainda que vocês achem que não, para dentro da casa de vocês. E, infelizmente, tem pessoas que não vão resistir e vão acabar padecendo essa situação. Eu acho que nenhum de vocês querem isso. Então pensem, às vezes a gente acha que nós não temos o vírus porque a gente não tem sintoma, mas pelas nossas saídas rotineiras, eu digo nós me colocando no grupo, mas é claro que eu estou cumprindo o meu distanciamento social. Eu só saio daqui para colocar o lixo para fora e a cada 15 dias para ir ao supermercado. Só isso. E assim, muitas vezes a gente acha que não tem o vírus e que vamos continuar a nossa vida normal e a gente está com o vírus sem manifestar e vai estar contaminando as pessoas que a gente ama. Então pensem nisso, viu? Vamos continuar aqui. Métodos e conceitos de Durkheim. Conforme já demonstramos, só é possível entender o pensamento de um autor com base no seu contexto social, tanto do autor como também nosso, ou de qualquer outra pessoa que a gente precise fazer uma análise. Nós vamos precisar saber o contexto social em que aquela pessoa viveu, ou seja, o momento social em que aquela pessoa viveu. Contexto social, histórico e cultural, como eu já ouvi falado para vocês. No caso de Durkheim, ele pretendia levar adiante o projeto de ciência da sociedade, defendido por quem? Por Auguste Comte. E foi no contexto de Revolução Industrial e burguesia que ele buscou identificar os objetos e métodos da sociologia. Para tanto, precisava definir quais seriam os fatos sociais que deveriam ser pesquisados e examinados. Nós sabemos que a nossa história passou por diferentes momentos. Nós tivemos pessoas que lutaram pelo nosso direito de estudar, pelo nosso direito de escolher profissão, pelo nosso direito ao voto, né? Hoje é tudo muito bom, muito bonito, mas muita gente morreu por nós, por mim, por vocês, por uma garantia de direitos. Por isso que é importante estudar, eu digo sempre, a gente precisa estudar para a gente não se tornar burros, tolos. É ridículo você ver uma pessoa falando de algo que ela desconhece. Eu só dou opinião em coisas que eu tenho propriedade para falar, ou seja, coisas que eu conheço, que eu estudei, que eu domino. Quando não, eu fico calado, porque é ridículo uma pessoa dar um posicionamento, principalmente se for no campo de científico,
se ela não tem conhecimento nenhum, tá? O que é fato social? Para Durkheim, fato social é algo exterior, ou seja, está fora dos indivíduos com grau elevado ou de generalização e exerce a ação coercitiva por imposição ou pressão sobre os indivíduos. Os fatos sociais devem ser entendidos como coisas, para assim serem objetos de exames sociológico e verificado por observação e experimentação. Os fatos sociais, existem os fatos sociais normais e patológicos. O estado patológico, causador da anomia, é aquele que ameaça a organização e a coesão social. A anomia é um estado em que a harmonia social está rompida ou sofre com instabilidade e com perda de referências. A sociedade e a sua adequada coesão estão na base do pensamento de Durkheim. Tá, gente? Para que eu entenda um fato social, eu preciso entender as barreiras que compõem aquele grupo social. Vejam bem, como eu disse a vocês, enquanto tem pessoas, está sendo muito difícil para o historiador, os estudiosos de sociologia e de filosofia viver esse tempo, porque a gente sabe que as pessoas estão fazendo tantas coisas erradas e parece que elas não conseguem entender isso. Como eu disse, entender o contexto social. Tem grupos sociais que estão seguindo as orientações, estão se cuidando, e tem outros que não estão nem aí. Esses que não estão nem aí estão sendo os responsáveis pela superlotação das unidades de saúde. Maceió e toda a região de Alagoas já estão com o sistema de saúde sobrecarregado. O que significa dizer? Significa dizer que essas 2 semanas nós vamos ter uma elevação de casos muito alta. Significa dizer que muita gente vai morrer sem ter um leito de hospital disponível. Por quê? Por conta da negligência de muitos que não cumprem as recomendações. Simples assim, tá? Então, conseguem entender um fato social, um determinado acontecimento que afeta um determinado grupo? Qualquer grupo social. Como eu já sabe, esses grupos sociais são toda a sociedade. Nós vamos ter os grupos sociais do nosso bairro, da escola, da família, dos amigos, tá, gente? Tem uma atividade, é só a atividade da página 11, é só uma questão, em que vocês vão precisar responder essa questão tendo por base um tópico que trata sobre a solidariedade na sociologia de Durkheim, que ele vai trazer a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, tá? Eu não vou explicar essa parte agora, porque eu preciso que vocês respondam a atividade. Então, quando for na próxima aula, vocês vão essa atividade de sociologia é para hoje, tá? Eu quero ela hoje, até o final do dia. Quando for na próxima aula, eu vou corrigir. Antes de eu gravar a próxima aula, eu faço a correção da atividade. Tá bem? Leiam sociologia também, estudem direitinho, para que a gente possa lograr isso e vai ser todo mundo feliz para sempre. Um abraço mais uma vez, minha gente. E se cuidem, tá? Cuidem das pessoas daí da casa de vocês. Sejam vocês as pessoas que vão levar a garantia de segurança, que vão orientar, porque vocês estão tendo acesso à informação. Muitas vezes os pais de vocês não tiveram isso, então não sabem como conduzir essa situação e vocês sabem. Então, faça valer isso, tá? Um abraço, queridos.